Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu queria falar para vocês de um documentário, um filme que celebra um gênio da comédia. Estou falando de Mel Brooks, né? Esse filme chama Mel Brooks, The 99-Year-Old Man. Mel Brooks, o homem de 99 anos. Eu já vou explicar a razão por causa a razão desse título, né? Que celebra o Mel Brooks, né? O Mel Brooks, ele tem 99 anos, ele nasceu em junho de 1926, ou seja, em junho agora, em 2026, tudo correr bem, nosso amado Mel Brooks vai completar 100 anos, né? E ele é o último remanescente de uma geração de ouro da comédia mundial. O Mel Brooks começou a carreira dele, galera, atenção, há 75 anos, a carreira profissional, porque ele já era comediante antes disso. Ele começa a carreira dele em 1950, ou seja, 75, 76 anos atrás, escrevendo num programa de TV super pioneiro do humor televisivo, né, chamada Your Show of Shows, que era o grande astro aí desse programa, era um cara chamado Sid Caesar, que foi o mentor do Mel Brooks, o mentor artístico do Mel Brooks, digamos assim, né? Ele nasce em 1926 em Nova York, no Brooklyn. O nome dele é Melvin Kaminsky, né, de uma família judia, e ele, bem novo ali, começa a escrever comédia e começa a fazer aqueles sketches cômicos ali em teatros e vaudevilles e tal. E ele, em 1950, como eu falei, já aos 23, 24 anos, não era nenhum moleque, assim, era jovem, mas para aquela época, assim, 24 anos já era já não era nenhum jovenzinho, né? Ele ganha esse emprego no show of shows e ele vira roteirista desse programa super influente, né? O que acontece com o Mel Brooks, né? Ele tem uma carreira, muita gente conhece o Mel Brooks do cinema, né? Hoje você fala o nome Mel Brooks, é o Mel Brooks dos filmes, né? Banzé no Oeste, Jovem Frankenstein, SOS, Tem um Louco Solto no Espaço. Mas a influência do Mel Brooks e o trabalho dele são muito assim, perpassam, né, não só o cinema, perpassa o cinema, mas várias outras artes, né? Por exemplo, ele é um dos únicos 27 artistas, se não me engano, a ganhar o principal prêmio de todos os gêneros, né? Por exemplo, ele ganhou Oscar, que é o prêmio máximo do cinema, ele já ganhou Grammy, que é o prêmio máximo da indústria do disco, ele já ganhou Tony, que é o prêmio máximo do teatro, e ele já ganhou Emmy, que é o prêmio máximo da televisão. Ou seja, ele tem uma carreira não só no cinema, mas uma carreira brilhante aí em TV. Ele fez rádio também, ele lançou muitos discos e tal. Ou seja, esse cara realmente fez de tudo, né? Ele fica no Show of Shows por uns 4 ou 5 anos ali, e ele tem um sonho, né, de fazer filmes. Ele realmente queria fazer filmes, né? O sonho dele era poder dirigir e escrever os filmes dele. Antes dele conseguir esse intento, né, ele tem duas criações geniais, né, dele, que são a série que ele criou com Buck Henry, né? Buck Henry é um grande roteirista que escreveu A Primeira Noite de um Homem, e os dois juntos, Mel Brooks e Buck Henry, criam simplesmente o Agente 86, Maxwell Smart, uma das séries de TV mais absurdamente geniais e inventivas ali dos anos 60, foi criada pela Mel Brooks. Depois, com o amigo Carl Reiner, né, que era filho do saudoso Rob Reiner, né, o cineasta que infelizmente morreu aí há pouco tempo, né, ele cria um sketch cômico muito conhecido chamado O Homem de 2000 Anos, que era basicamente o Rob Reiner entrevistando o Mel Brooks, que fazia um homem que teria nascido há 2000 anos atrás, e eles falam sobre acontecimentos nesses últimos 2000 anos. Era um sketch meio muito improvisado, assim, que dependia muito da cultura geral desses dois, então era absurdo, assim, tinha sketches cômicos sobre a Revolução Francesa, sobre a Idade Média, sobre a Grande Praga, né? Era uma coisa assim para peste negra, era sensacional, assim. E esse O Homem de 2000 Anos foi gravado em disco, foi um dos discos mais vendidos de comédia de todos os tempos nos Estados Unidos, ganhou Grammy, ganhou muitos prêmios e tal, né? Daí vem o nome desse filme, o Homem de 99 Anos, né? Porque vem do sketch O Homem de 2000 Anos, né? E esse filme, que está na HBO Max, foi dirigido e produzido pelo Judd Apatow, que é um cineasta ligado ao humor aí, que fez o Virgem de 40 Anos e tal. E é muito legal, galera, porque eu acho que as novas gerações assim não conhecem muito o trabalho do Mel Brooks, e seria muito legal
digamos, ressuscitar aí a carreira dele, porque ele fez filmes e fez coisas brilhantes, né. Voltando a falar um pouco da carreira dele, né, em 67, né, ele já tinha 41 anos de idade, ele finalmente consegue dirigir o primeiro filme dele, que é Primavera para Hitler, que é um filme sensacional. Se vocês não viram esses filmes ainda, galera, eu sugiro muito que vocês procurem, né. Primavera para Hitler é uma comédia super inventiva sobre um produtor teatral picareta, interpretado pelo Zero Mostel, e um contador também meio trambiqueiro, interpretado pelo Gene Wilder, amigo e colaborador íntimo ali do Mel Brooks, né? E eles fazem um plano para fazer a pior peça musical do mundo, que é um musical sobre a vida do Hitler, né? E eles conseguem fazer um seguro contra o fracasso dessa peça, ou seja, eles pensam assim: nossa, vamos fazer um seguro aqui, a gente faz a pior peça do mundo, a peça fracassa e a gente ganha o dinheiro do seguro, eles tentando dar um golpe no seguro. É um filme engraçadíssimo, né? Feito em 67, que quando foi lançado, pouca gente entendeu, né? O filme não foi bem recebido, ele foi meio que um fiasco de bilheteria, e o Mel Brooks entrou numa depressão muito grande, assim, né? Porque era um filme no qual ele depositava muita esperança. Mas aí aconteceu uma coisa muito legal, galera. Na Inglaterra, o Peter Sellers, né, grande Peter Sellers, de Doutor Fantástico, dos filmes da Pantera Cor-de-Rosa, um dos maiores atores cômicos de todos os tempos, viu Primavera para Hitler e ficou louco com o filme, né? O Peter Sellers, assim, achou o filme uma das coisas mais inventivas, mais engraçadas que ele já tinha visto, e se revoltou com o fracasso comercial do Primavera para Hitler. Então, o que fez o nosso amigo Peter Sellers? Tirou dinheiro do bolso, comprou anúncio em jornais americanos e ingleses e publicou anúncios de uma página inteira elogiando Primavera para Hitler e dizendo que era uma das maiores comédias já feitas. E esse endosso, digamos assim, né, do Peter Sellers fez com que muita gente se interessasse pelo filme, muita gente começou a ver o filme, porque tinha passado batido, assim, e o nosso amigo Mel Brooks, inclusive, ganhou um Oscar de melhor roteiro por causa desse filme, né? Por esse filme e muito, muito por causa desse apoio aí do Peter Sellers. O sucesso do Primavera para Hitler faz com que o Mel Brooks consiga ter uma liberdade criativa maior. E aí, em 74, galera, 74 é um ano assim absurdo na vida do Mel Brooks, né? Porque ele faz dois filmes antológicos no mesmo ano, num espaço de 9 meses, ele lança simplesmente Banzé no Oeste, né? Blazing Saddles e Jovem Frankenstein, os dois em 74. O Blazing Saddles, eu fiz até um debate sobre esse filme no meu site de jornalismo cultural. É uma comédia, é uma paródia sobre os filmes de faroeste, com um tema que nunca foi muito ligado ao cinema de faroeste, que era o racismo, né? É uma história brilhante, assim, roteirizada por um grupo sensacional de roteiristas, dos quais faziam parte o Mel Brooks e o Richard Pryor, né? Aquele grande comediante, e é sobre um xerife negro interpretado pelo Cleavon Little, que acaba assumindo ali o posto de xerife numa cidade racista do Velho Oeste. Um filme sensacional, um filme metalinguístico, um filme em que o nosso amigo Mel Brooks usou todo o arsenal criativo dele, né? Um grande, grande filme que eu sugiro muito que vocês assistam. E aí, no mesmo ano, 8, 9 meses depois, ele lança simplesmente, o Mel Brooks lança o Jovem Frankenstein, que é uma paródia dos filmes de terror da Universal, né? E é um filme lindíssimo, né? Um filme que homenageia esse terror dos anos 30, inclusive na fotografia, que é preto e branco, nos cenários, né? Eles usaram, inclusive, cenários verdadeiros, né? Do filme Frankenstein, do James Whale. É um filme absolutamente maravilhoso, galera. E aí, com esses dois sucessos, o Mel Brooks realmente engrena ali a carreira dele, né? Ele faz outros filmes muito legais, né? Ele faz Alta Ansiedade, que é uma paródia dos filmes do Hitchcock. Ele faz Silent Movie, né, o filme silencioso, que é uma paródia de filmes mudos dos anos 10 e 20, e ele faz A História do Mundo, né, que é um filme muito legal, um filme histórico e tal. Ele fez outros filmes também que não foram tão legais, Life Stinks, ele tem uma versão do Robin Hood, não é tão engraçado assim, mas a importância de Mel Brooks assim, para a comédia não pode ser, assim, a gente não pode subestimar. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos caras mais influentes da história do humor. É impossível a gente imaginar filmes como Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, Corra que a Polícia Vem Aí, Top Secret, todos esses filmes paródicos assim dos anos 80, sem o exemplo de Banzé no Oeste e Jovem Frankenstein. Todos esses cineastas devem muito, muito a Mel Brooks.
Então é isso, o filme chama O Homem de 99 Anos, tá na HBO Max, e galera, eu recomendo demais. É um filme em 2 partes, um documentário longo, tem umas 3 horas e pouco, cenas de arquivo incríveis do Mel Brooks, tanto como em entrevistas, em programas de talk show e tal, quanto filmando, né. E e o filme celebra também esse lado meio antagonista do Mel Brooks, né, porque ele nunca foi um cara da indústria, apesar de ter feito muito sucesso comercial, ele sempre foi um independente, ele sempre foi um cara sozinho. Ele fazia os próprios filmes, ele bancava muitas das coisas que ele produzia, e ele tinha uma obsessão em ter liberdade criativa. Ele nunca deixou um estúdio ou um produtor interferirem na obra dele. Inclusive, quando ele vira produtor, ali nos anos 70 e 80, ele tem histórias muito bonitas. Né? Ele faz, por exemplo, ele produz O Homem-Elefante, do David Lynch, né? Que é um filme que ninguém queria fazer, sobre um assunto desagradável, digamos assim, um homem deformado e tal. Ele achou o filme lindíssimo, acreditou no David Lynch, que não era um nome muito conhecido ali naquele início dos anos 80, e ele bancou o Homem-Elefante sob protestos da distribuidora, que queria mudar o filme e tal, e ele não deixou isso acontecer. Né? O Mel Brooks sempre foi um visionário, sempre foi um antagonista, sempre foi um cara muito, muito independente. Tenho um orgulho danado de ter entrevistado o Mel Brooks, entrevistei ele 2 vezes, tem uma foto que eu guardo com muito carinho, minha com o Mel Brooks, tirado no lote, acho que da Paramount, em 91, quando eu fui entrevistá-lo. E eu sou muito fã dele. Vida longa a Mel Brooks. 100 anos em junho, galera. Se você curte esses quadros sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, conheça e assine meu site andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Eu escrevo 3 textos inéditos, exclusivos para o site toda semana. Eu faço debates, cursos e workshops exclusivos para assinantes do site, e assinando você tem direito a usar o acervo ilimitado do site. Você tem mais de 800 textos que eu fiz nos últimos 6 anos e mais de 80 cursos, desde história do cinema, como fazer roteiros, vida de grandes cineastas, debates sobre cinema, música e livros. Tem muita coisa legal. Conheça lá andrebarcinski.com.br.